A atração a seguir é Recomendados. Olá, estamos iniciando o segundo programa O Navegador pela Nova Era TV, com a participação do Dr. Vinícius Narciso. Eu volto em 2 minutinhos, até já. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Salão Mademoiselle Beauty Salon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade, com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolin Pneus, 1741, Conta Dinheiro. Fone 98435-5407 ou 3380-8772. Estamos de volta. Esse papo muito interessante com o Dr. Vinícius Narciso. A grande maioria é dessa faixa, o tratamento para a vida toda. E ao contrário do que se pensa, a doença reumatológica, ela, claro, é mais incidente em pessoas com mais idade, porque existe uma deteriorização do organismo, e isso, né, muitas das doenças reumatológicas vêm por um desequilíbrio do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, que acaba por algum motivo trabalhando de uma forma errônea e nos atrapalhando, ao invés de nos ajudar, né? Mas ela também incide em crianças, em recém-nascidos, em jovens, né? E isso é importante que a população tenha esse conhecimento para que, se uma criança, um adulto jovem começar a ter sintomas, não achar que não seja nada, né? Às vezes pode ser uma patologia que, como eu disse antes, se for diagnosticada precocemente, a chance de não ter uma evolução ruim é muito maior, né? Assim como toda doença do ser humano, né? Quanto mais cedo for o diagnóstico, mais cedo se instituir um bom tratamento, maior a chance de você ter uma evolução e uma vida praticamente normal, sem ter danos, né? E é muito importante. Espondilite anquilosante. O nomezinho, hein? Espondilite anquilosante. O que é isso? E nos diga como é e como se trata. Então, você tem agora uma data, né? Isso, no dia 7 de maio. Dia 7 de maio foi o Dia Mundial de Combate à Espondilite Anquilosante, por isso esse tema, né? É uma das poucas doenças reumatológicas que é mais comum em homens, né? A grande maioria das doenças reumatológicas é mais comum em mulheres. As mulheres, principalmente por suas alterações hormonais e por elas terem uma dupla função, né, uma dupla jornada, acaba tendo muito mais estresse emocional, muito mais problemas que acabam trazendo essas alterações do sistema imunológico que eu comentei antes, né?
A espondilite anquilosante é uma doença que acomete mais homens jovens, né? É uma doença que acomete principalmente a coluna desse paciente, homens ali com 40 anos, geralmente, mais ou menos, entre 40 e 50 anos de idade, onde existem alguns ligamentos na nossa coluna, algumas estruturas, que elas são maleáveis, né? Eles devem se movimentar, né? Quando a gente abaixa a coluna, quando a gente faz a flexão da coluna, né? Quando a gente lateraliza a coluna para um lado, para o outro, isso é possível pelos encaixes, né? Que a gente tem nas articulações, com os ossos articulados entre um e outro, através das articulações, e os ligamentos e os tendões servem para estabilizar isso, né? E na espondilite anquilosante ocorre uma anquilose, justamente, né, uma calcificação dessas estruturas que devem ser maleáveis, o que perde muita mobilidade, né? É comum você ver o paciente com anquilose, com espondilite, ele ficar mais inclinado para frente, ele fica reto, como se fosse um bloco só, ele vai se virar, ele se vira como um todo, né? Não vira o pescoço para o lado, para o outro, né? Porque ela comete principalmente da coluna lombar, lá da parte inferior da coluna, e vem subindo, né? E pode acometer até a coluna cervical. Ela também tem manifestações nas articulações periféricas, mais dos membros inferiores, joelhos, quadris, pés, tornozelos, né? Onde pode inchar, fica quente, vermelho. Pode ter envolvimento do olho, que faz a uveite, que é uma inflamação do olho. Ela pode ter envolvimento cardíaco, com uma alteração do nosso ritmo cardíaco. Ela pode fazer inflamação das inserções dos nossos tendões, né, que são as entesites, onde fica inflamado, doloroso, né? Então, é uma doença, e a pessoa sente muita dor noturna, né? Acorda à noite, tem que levantar para se movimentar, porque na cama não consegue ficar. E aí, quando ele começa a movimentar à noite, né, ele levanta, dá uma caminhada, ela dá uma melhorada. Quando ela volta, por ser uma dor inflamatória, né, a característica da dor inflamatória é uma dor latejante que ocorre durante o período de descanso, né, durante o repouso. Então, aí ele começa a se estruturar de novo para dormir, ela começa a latejar de novo, incomodar. Então, isso prejudica a qualidade do sono, que altera o humor e que envolve uma série de coisas que traz nesta doença em si, né? Mas hoje em dia a gente tem recursos terapêuticos extremamente importantes. Mas eu até a nível de dar uma relaxada na seriedade do problema, a pessoa daqui a pouco vai ficar igual um robô, tá andando igual um robôzinho, meio durão assim, é? Fica parecido com isso. Ele vai perdendo a mobilidade da sua coluna, né? Caramba, imagina, tudo que você tem de mobilidade hoje da nossa coluna, que a gente sempre fala ao paciente, né, que a educação física do paciente é extremamente necessária para sempre, né? Quanto mais idade, mais atividade você tem que ter, né? Porque senão você vai atrofiando a tua musculatura, você vai perdendo a mobilidade da sua articulação, vai perdendo a mobilidade da sua musculatura, né? Então você precisa fazer muito alongamento para que você não perca isso. Na espondilite, a gente estimula ainda mais, né? Porque se você começar a ter realmente as calcificações dessas estruturas e anquilosar, que é onde vem o nome, anquilosante, você realmente vai ficar um monobloco, né? Você vai se mexer muito pouco, né? Vai mexer como um todo, assim, né? Meio robótico mesmo. Claro, mas todo trabalho a ser feito, você faz a fisioterapia, tem uma especialidade que eu entrevistei uma pessoa um tempo atrás, meu Deus, como chama? Que é quiropraxia. Quiropraxia, isso. Ajuda o trabalho desse profissional e vocês têm parceria em relação a isso? Como eu sempre disse, toda e qualquer equipe que trabalhe em conjunto para trazer o bem-estar do ser humano, né, a osteopatia, quiropraxia, fisioterapia, educador físico, né, todos, terapia ocupacional, todos eles bem envolvidos têm seu papel fundamental, né, porque é importantíssimo, né, você ter estímulo desse paciente. E ele vai estar no teu consultório um tempo, vai escutar um pouco do que você vai falar para ele, aquilo que eu disse da importância de você poder convencer o seu paciente a fazer o que você pede para ele, mas se você tiver uma equipe multidisciplinar, que ele vá fazer atividade física sob orientação numa academia, por exemplo, aulas de alongamento, numa aula de pilates ou numa aula de treinamento funcional, né, que pode ser com um fisioterapeuta, com um educador físico,
a quiropraxia para poder ajustá-lo e melhorar a questão das dores, né? Diminuir as dores através das técnicas utilizadas por eles, né? A osteopatia da mesma forma, né? Então, toda essa equipe multidisciplinar vai ajudar sem dúvida nenhuma, não só na espondilite anquilosante, mas em qualquer outra patologia do aparelho osteoarticular, né? Então, agora vem o complemento disso, quer dizer, além disso, existe o medicamento. Isso. Que tipo de medicamento é usado para esse tipo de tratamento? Para nesse caso específico? Então, a espondilite anquilosante, a gente sabe que existe um delay de a gente conseguir fazer o diagnóstico do paciente de 15 anos, mais ou menos, né? A pessoa vem sofrendo desde o início dos seus sintomas até que ela consiga fazer o diagnóstico. Porque ela começa de uma forma tão simples, uma dorzinha nas costas. Quem não tem dor nas costas, né? Sim. Né? Começa com uma questão que fica incomodando, toma um anti-inflamatório, melhora, daqui a pouco, né, faz uns exercícios, melhorou, daqui a pouco ela começa a aparecer de novo e piora, né? Mas sim, a gente começa na base com um anti-inflamatório de uso diário, né? É uma doença que a gente até às vezes associa mais de um anti-inflamatório para melhora. Depois tem a sulfasalazina, que é uma medicação que a gente utiliza também na intenção de melhorar a qualidade desse processo inflamatório. Usamos o corticoide quando necessário, que é um anti-inflamatório um pouco mais potente, né? Tanto ele como via sistêmica, como às vezes também através da infiltração na articulação ou na coluna, em algum lugar que seja necessário para que possa trazer um bom resultado de tratamento. E temos também alguns medicamentos. Para articulações periféricas, a gente usa o metotrexate, que é uma medicação bem utilizada na reumatologia também, ou a leflunomida, em alguns casos onde o metotrexate não é suportado, ou quando ele não tem uma boa resposta, né? E quando isso não funciona, a gente tem aí os imunobiológicos, que são medicamentos mais potentes, mais atuais, e que funcionam super bem. Apesar que são bastante onerosos, mas que a gente consegue, sim através de uma boa solicitação, bem embasada, conseguir esses medicamentos via SUS, né? Isso é uma grande conquista que nós do Brasil temos e que às vezes não conseguimos usar, né? Mas um laudo de medicação excepcional bem embasado, e bem comprovado, que já passou pelas etapas iniciais de tratamento e aquelas etapas não foram suficientes para que segurasse a doença do paciente, você consegue sim as medicações e isso vem de uma forma muito organizada, inclusive isso digamos, é um ponto positivo que a gente tem no nosso Sistema Único de Saúde, que funciona super bem, né? Então a gente tem diversos imunobiológicos, daí acho que não vem ao caso de a gente citá-los aqui, né? Mas o recurso existe, né, Vinícius? O importante é saber que você citou bem, existe recurso, às vezes são de alto custo, mas o alto custo, quando é um diagnóstico muito bem embasado, e se consegue hoje, o governo, o SUS fornece a medicação, e isso é importante até para a tranquilidade. Esse problema, o espondilite, ela também vai entortando a coluna, ou já seria um outro problema? Ela pode entortar a coluna meio para frente, como se fosse, assim fica mais fácil, meio para frente. A gente chama de posição do esquiador, é como se ele tivesse para frente como fosse esquiar, sabe? Ele inclina para frente a coluna e fica andando assim. As pessoas às vezes não conseguem nem levantar o pescoço para ver, eles ficam olhando assim, ó, meio de baixo para cima, assim, né? Que ele vai perdendo a sua mobilidade articular e vai dobrando para frente a coluna, vai fazendo uma cifose, que a gente chama, né? Mas isso dificilmente a gente vê isso hoje em dia acontecer com quem tem diagnóstico precoce, quem faz o tratamento e o acompanhamento, né? É muito importante esse acompanhamento, porque essas medicações trazem seus benefícios, obviamente, mas tem que estar sendo vigilantes, né? Vigiadas pelo médico, para que ela não traga os efeitos colaterais ruins, né? Quando você usa, por exemplo, uma medicação dessas imunobiológicas que eu falei, você abre a chance de você ter mais infecções, né? Então você tem que estar sempre ligado a esse tipo de efeito colateral que pode acontecer, né? Então tem que estar muito próximo do seu médico para poder ter as informações e orientações quando necessário, né? E tem que ter uma certa regularidade
nas suas consultas para que possam ser feitos exames laboratoriais, esses então para monitorar a qualidade do seu rim, do seu fígado, se você está mais ajudando do que atrapalhando, porque às vezes tem medicamentos que por algumas pessoas são intoleráveis, né? Acaba tendo uma hepatite por medicamento, acaba tendo uma queda da função renal por uso de da função dos rins, né? Por uso de algum medicamento. Então, é isso que a gente sempre procura orientar o paciente, que tem que estar fazendo o acompanhamento vigilante para que não se traga mais malefícios do que benefícios, né? Beleza. Vamos fazer mais um intervalozinho? Sim. Bom, pessoal, chegamos ao intervalo do programa, 2 minutinhos, eu volto rapidamente, até já. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatan é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatan, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Salão Mademoiselle Beauty Salon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade, com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolin Pneus, 1741, Conta Dinheiro. Fone 98435-5407 ou 3380-8772. Estamos de volta nesse bate-papo muito gostoso com o Dr. Vinícius, o reumato, e dando orientações incríveis. Muito bom ter no programa hoje, doutor Vinícius, realmente muito interessante. Mas temos mais coisas a ser tratadas. Dia 10 de maio, lúpus eritematoso sistêmico. Então, dia 10 de maio, então, foi o dia de ontem, a gente teve o Dia Mundial de Combate ao Lúpus Eritematoso Sistêmico, que é uma outra doença reumatológica, e essa sim, mais grave algumas vezes, né? Ela tem várias formas de apresentação lúpus, né? A gente sempre diz que o lúpus eritematoso sistêmico entra no diagnóstico diferencial de quase todas as doenças do ser humano. Ele tem muita forma de apresentação. Pode ser um lúpus bem leve, bem tranquilo, que a gente chama de lupinho, e pode ser um lúpus extremamente devastador, grave, que a gente chama de lupão, né? Ele é mais comum em mulheres, né? Em mulheres jovens, inclusive, né? E acomete numa proporção de 9 para 1, 9 mulheres para 1 homem, geralmente, né? Nossa. É mais comum também em pessoas da raça negra, né? E ele tem envolvimentos diversos, desde a pele, mucosa, pode ter envolvimento dos rins, pode ter envolvimento nos pulmões, pode ter envolvimento na área do pericárdio e do coração também, né? Tem manifestações articulares, é uma infinidade de alterações que podem ter. E ocorre justamente por um desequilíbrio do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, é o que nos protege a todo momento de qualquer tipo de invasão do nosso corpo, né? Só que quando ele está, de alguma forma, por algum motivo, ele desregula, né? Ele acaba sendo maléfico para nós, né? Ele acaba confundindo as nossas estruturas como sendo algum invasor. E para você tirar um invasor, você ativa o sistema imunológico e ele faz uma reação inflamatória para poder englobar aquele invasor e tirá-lo dali. Só que como é as nossas próprias estruturas,
é um conflito interno, né? É o corpo brigando contra ele mesmo, né? Então, a forma que a gente tem de abordagem de tratamento disso é justamente buscar uma redução do sistema imunológico, o que também faz abrir... Não é bom, né? Faz abrir uma porta para uma infecção, né, para algum processo infeccioso, né, mas que a gente só tem essa forma de tratar, né, então a gente faz como se fosse resetar o sistema imunológico, né, a gente vai entrando com medicamentos para tentar reduzir essa atividade do sistema imunológico e então ganhar um pouco de tempo e ver se quando ele voltar à atividade dele, se ele volta de uma forma mais organizada, né. Caramba. Existem alguns fatores que fazem essa desorganização, né? Algumas infecções podem deflagrar essas alterações, o tabagismo, as alterações de exposições de estresse emocional e as nossas, digamos assim, a nossa correria do dia a dia também faz com que isso modifique, a nossa carga genética, né? A irradiação, né, no lúpus é muito importante, né, é uma das recomendações que a gente passa aos pacientes, é que não se exponha ao sol, né, porque existe uma fotossensibilidade, uma sensibilidade à luz solar muito intensa, onde lesiona a pele facilmente, né, e essa sensibilidade pode ser feita até com lâmpadas ultravioleta em casa, né, com lâmpadas dessas que a gente tem, que tinha mais antigamente, tinha mais, né, daquelas lâmpadas mais compridas, né, também emitem radiação ultravioleta, então isso às vezes, só aquilo já queima a pele das pessoas que são portadores da doença, né, então existe a necessidade de usar um protetor solar diário, né, e aí, entre os tratamentos, né, também, graças a um bom tempo para cá, a gente vem tendo êxito também no ganho nessa gama de tratamentos que a gente possa fazer no lúpus, né. Usa-se muito o corticoide na fase inicial, dependendo da intensidade da doença, é a intensidade do corticoide que é utilizado, se usa através de comprimidos ou até mesmo através de internação hospitalar para fazer cargas altíssimas de corticoide, para realmente diminuir o sistema imunológico, né. A gente usa sem dúvida nenhuma, aos pacientes que não têm contraindicação, a hidroxicloroquina é uma das medicações mais bem utilizadas nesse tipo de patologia. Ela é uma medicação extremamente segura, conhecida em algumas doenças reumatológicas, na malária e em algumas outras, né, que são essenciais. Aliás, ela faz parte do caderno de medicamentos essenciais, da lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde, né, para a sobrevivência do ser humano. E no lúpus ela tem uma colocação, sem dúvida, de muitos benefícios, tá? E, além disso, a gente utiliza os imunossupressores, né? Como eu disse, a gente tem que dar uma baqueada no sistema imunológico, e a gente utiliza, então, diversos imunossupressores, dentre eles a azatioprina, a gente utiliza também a ciclofosfamida, o micofenolato mofetil, a gente pode lançar mão também de alguns imunobiológicos, como reposicionamento a gente usa de vez em quando possível, e tem uma indicação precisa, o rituximab, que é uma medicação inicialmente utilizada na artrite reumatoide e nos linfomas também, né? E a gente tem também o belimumab, que é uma medicação imunobiológica específica para lúpus, né? E isso vem surgindo cada vez mais, né? Medicamentos que trazem essa qualidade de tratamento mais intensa e mais direcionada a cada tipo de doença, e traz menos efeitos colaterais, né? Porque é o que a gente sempre busca dentro do tratamento, é você conseguir melhorar a doença que a pessoa tem e não prejudicar mais ainda a saúde dela, né? A gente sempre tem que colocar na balança, né, o que vai trazer de prós e contras qualquer tipo de abordagem de tratamento que você vai fazer, né? Então, é importantíssimo que isso seja muito debatido entre o médico e o paciente, né? Uma decisão compartilhada, que hoje em dia é fundamental você ter isso com o seu paciente em qualquer tipo de abordagem que você for fazer. Tem que explicar as possibilidades de tratamento que você tem e chegar a um comum acordo, né? Orientá-lo da melhor forma possível, né, de qual seria o melhor tratamento, né, na sua visão,
e ele vai ter a oportunidade de junto contigo, decidir o que realmente vai ser feito de tratamento naquele momento. Sem dúvida. Meu querido, eu sei que agora vocês estão aí para inaugurar uma linda de uma clínica, já leva o convite aos seus colegas aí, eu os quero comigo aqui, divulgando a clínica e trazendo os profissionais. São quantos profissionais lá? São mais de 30, né? Mais de 30. Isso. A gente está com um projeto de especialidades, né, para poder muito bem abordar diversas áreas dentro da medicina, né? A Clínica Vita, ela vai ficar endereçada ali onde se tinha o Clube Princesa antigamente, né? Ali no Copacabana, sim, né? E está ficando muito, muito bonita mesmo. Tá bem legal. Isso, bem pertinho. Vizinho ali, da Anime, lá da minha querida Maite, que vai estar comigo quinta-feira, doutor Pedro, Célio e toda a equipe de lá. E eu quero essa equipe de vocês comigo, porque quantos programas vamos fazer lá em Vinícius? Lá terão diversas especialidades e terão diversos assuntos a serem abordados, sem dúvida nenhuma. Vai ser uma delícia. Meu querido, gratidão a você por ter vindo ao programa. Muito obrigado mais uma vez. A vocês, um carinhoso abraço, pessoal, e até o próximo programa.